473 autocarros normais, depois há os articulados, não sei se tem biarticulados, mas normais, sem ser articulados, estão a ver? Não tem aquele folo a meio. E a Carris, 597. Portanto, isto dá um total de 1070 autocarros. Vamos assumir que temos aqui em Portugal 1070 autocarros, que são a gasóleo ou gás natural. E eu, agora, vamos assumir que são a gasóleo, só para vocês perceberem. Gasóleo, imaginem 40 litros aos 100, tipicamente um consumo de um autocarro urbano. Motor de combustão interna, muito bem. E agora eu quero substituir estes 1070 autocarros por todos a hidrogênio com geração de eletricidade on-board. E, portanto, estou aqui numa configuração híbrida. Okay? Ou então, vou substituir estes 1070 autocarros por todos 100% elétricos, com geração de... e a eletricidade vem de renováveis, vamos assumir que vem da eólica, só para chatear aqui a Maria e o João. Eu vou explicar porquê. Por causa da eficiência de conversão do painel, que até nem interessa porque é de graça, não se paga, exatamente. Mas só para não ser assim um número, por causa da eficiência energética. Vento, vamos assumir. E o hidrogênio é obtido a partir de eletrólise, portanto, de eletricidade e água. Eletricidade, água, a mesma eólica e ele é produzido. Ok? Portanto, no fundo, imaginem só que é mais eficiente eu trazer eletricidade direta para o carro elétrico do que estar a fornecer energia elétrica para produzir hidrogênio e depois o hidrogênio ir para o carro. Porque passa aqui, tenho mais passos, quanto mais passos tiver, pior. Perco eficiência. Não é? Pronto. Então, fazendo as contas, aqui para o autocarro elétrico, tipicamente os autocarros fazem 50 mil quilómetros, portanto, por autocarro e por ano. Okay? Se eu multiplicar pelos 1070 autocarros, multiplicar pelos tais valores que eu mostrei lá mais atrás, portanto, imaginem, preciso de 67 vezes 10 à sexta kWh, que é a unidade que vocês têm na fatura elétrica, kWh, por ano de eletricidade para abastecer a minha frota, estes 1070 autocarros. Se for a hidrogênio, e agora depende das condições de armazenamento do hidrogênio, imaginem que ele é armazenado gasoso a 70 bar, preciso destas toneladas de hidrogênio, 6.420 toneladas de hidrogênio. Ok? Portanto, tenho um sistema em que preciso de mais eletricidade, aqui, em última análise, também podia pôr aqui o valor de eletricidade, já lá vamos. Continuando as contas, vamos olhar, e isto agora tem valores europeus, que são os valores de referência para não dizerem, estes valores vêm de onde? Vêm do Joint Research Center, portanto são à partida credíveis, em que eu tenho o sistema de referência, que é este autocarrozinho aqui, para produzir o gasóleo, portanto refinação de petróleo, eu tenho uma eficiência de 83%. Ok? E depois, o que dá cabo da minha eficiência é de facto a fraca eficiência de utilização quando queimamos o gasóleo. E portanto, no total, a minha eficiência fica a 17%. Eu tenho 83% de eficiência para gerar o gasóleo, mas depois a utilizar o gasóleo tenho pouca eficiência, no total tenho 17%. Se olharmos para o carro elétrico, como a eletricidade é obtida a partir da eólica, portanto também é muito eficiente quando há vento. E, portanto, temos 89% de eficiência quando há vento a transformar a energia do vento em energia elétrica. E depois o meu carro é elétrico e, portanto, tem para aí 70% de eficiência a usar essa energia elétrica. No final, tenho uma eficiência de 63%, fantástico, maior do que o convencional. Se fizermos o mesmo exercício para o hidrogênio de eletrólise, tenho 27%. Isto para ser mais fácil, temos aqui um pódio. Portanto, número 1, temos o autocarro elétrico. Em número 2, temos o autocarro, que também é elétrico, mas com geração de eletricidade on-board, por hidrogênio. E temos aqui o convencional a diesel. Isto em termos de eficiência energética. Agora, se eu olhar para as emissões, isto era eficiência energética. Agora uma coisa é, vamos olhar para as emissões do responsável para o efeito de estufa. Então o pódio fica 0, porque é eólica, se eu não contar com a construção dos painéis peço desculpa,
das eólicas, não é? É zero, porque aquilo não arde nada ali e, portanto, tal como os painéis fotovoltaicos, aquilo é zero. Portanto, 0 gramas de emissão, muito bem. Ele também não queima nada quando é conduzido, portanto, 0 gramas de CO2 equivalente por ano. Temos uma redução de 100% relativamente a estas toneladas de CO2 equivalente do gasóleo, que é a nossa referência. E depois temos aqui o autocarro a hidrogênio, que apesar de ter emissões de CO2, agora porquê? Eu esqueci-me de referir, portanto, a compressão, o hidrogênio tem que ser comprimido. E a compressão é que, digamos, é um dos problemas do hidrogênio. Porque ou ele é liquefeito a menos de 253 graus centígrados para ficar líquido, e eu tenho que gastar energia com isso, ou ele tem que ser muito comprimido para caber aqui no autocarro. Portanto, 700 bar em vez de 1 bar, não é? Então, eu tenho aqui estas emissões de CO2 devido à compressão. Que supostamente a compressão poderia ser feita com renováveis também, mas geralmente vai-se à rede, não é? E a rede não é 100% renovável. Portanto, temos aqui o pódio. Agora, só para terminar, eu também tive que construir os carros. E para ficarem a saber, isto é tirar tudo de relatórios europeus. Portanto, o autocarro elétrico, olhem só para este mais CO2 que está aqui. Mais CO2 que está aqui, mais CO2 que está aqui. Isto tem a ver com a construção esbatida no tempo de vida do autocarro, que eu considerei 700 mil km. À volta de 10, 12 anos. Portanto, se eu esbater as emissões de construir o autocarro nestes quilómetros, tenho estas emissões de CO2 por quilómetro. E o autocarro elétrico é aquele que na produção consome mais energia e emite mais CO2. Na produção. Depois, a seguir, temos mais 0,1 gramas de CO2 por quilómetro. Isto é só produção. Para o carro a hidrogênio, e depois temos aqui os mais 0,05 gramas de CO2 por quilómetro, que é a construção do autocarro normal. Só que apesar disto, apesar do elétrico emitir mais gases de efeito de estufa, digamos assim, a ser construído por causa essencialmente das baterias, acaba por contrabalançar tudo com o facto de não queimar nada depois na utilização e de ser mais eficiente. E, portanto, pódio, primeiro lugar elétrico, segundo lugar hidrogênio, último lugar o convencional. E ainda falta só uma coisa para terminar que eu acho que é importante, que é, nunca se fala muito, ou se calhar já alguém fala, que é dos materiais. Nós precisamos de materiais para construir as coisas. Para construir esta mesa eu precisei, se calhar, de madeira ou de plástico, não sei. Para construir esta garrafa eu preciso de vidro. Isso, pronto, a terra dá-nos esses materiais. E eu só queria chamar a atenção, que também é um aspecto que se calhar não é muito, ou que nós vimos que aqueles indicadores de mobilidade sustentável era mais eficiência energética, emissões. O esgotamento de reservas pode ser um problema. E eu estou a falar de lítio, porque também há baterias de níquel, mas o Nissan Leaf, por exemplo, é lítio. O lítio tem aqui, portanto, isto é as toneladas disponíveis de lítio no mundo, so far, ok? E o principal está na China, o principal recurso de lítio. Vai para as baterias, temos aqui uma grande percentagem, mas primeiro tem que ir para o uso médico. Portanto, os bipolares tomam lítio e, portanto, na escassez de lítio, primeiro estão as pessoas. Estão a perceber a ideia? Só para chamar a atenção. E um carro puramente elétrico, relativamente ao tal carro que tem geração de energia elétrica on-board, precisa de mais de lítio. O carro puramente elétrico tem que ter baterias maiores, portanto, tem mais lítio. Isto é a quantidade de lítio por quilowatt-hora de bateria. Se olharmos para o hidrogênio, a produção de eletricidade on-board nos autocarros, ele também precisa de materiais raros. Portanto, precisa de lítio, por um lado, menos lítio porque a bateria tem menos quilowatt-horas, mas depois também precisa aqui de uma coisa. Nos elétrodos da pilha de combustível a hidrogênio temos aqui platina. Recurso disponível, temos estas toneladas, temos menos platina disponível no mundo,
Ela também é usada em 2% para coisas médicas, catalisadores, para fazer joias. E o que é que eu consumo? Por quilowatt de potência instalada na minha pilha de combustível, estou quase a terminar, temos estes gramas de platina que eu preciso. Então agora vamos ao pódio dos recursos disponíveis. Agora inverteu-se o pódio, não é? Este costumava estar em primeiro lugar, passou para o último, se for à base de lítio. Em primeiro lugar temos o convencional e em segundo lugar temos o hidrogênio, e está aqui a conta, portanto, para a platina, e está aqui a conta para o lítio. Portanto, são os dois tidos em consideração, só que este coitado precisa de mais de lítio e fazendo a conta dá este pódio. Perspectivas. Portanto, transporte de mercadorias também já se pensa fazer caminhões a hidrogênio. Os nossos submarinos funcionam a hidrogênio, não sei se sabiam. A nossa frota, que é o Arpão e o Tridente, se forem ver, funcionam com pilha de combustível a hidrogênio. Porquê? Porque, para já, vocês não podem andar a queimar coisas no submarino, tem que ter algo, o escape da queima tem que estar para o ar, não é? Não pode estar lá a fazer borbulhas na água. E, portanto, para eles aguentarem 15 dias, não são elétricos, ou seja, são elétricos com geração de eletricidade on-board. O armazenamento do hidrogênio aqui é com hidretos metálicos, ficam a saber. Viagens espaciais, que se calhar no futuro vamos ter mais, não sei, hidrogênio. Portanto, a NASA, já agora, por curiosidade, gasta 200 toneladas de hidrogênio líquido por lançamento e queima, neste caso queima hidrogênio, não é com pilha de combustível. No futuro está a pensar em usar a tal pilha de combustível a hidrogênio. E, portanto, tem aqui uns grandes reservatórios de hidrogênio, só para eu falar de um problema que é, lá está, na NASA eles têm os reservatórios a menos 253 graus centígrados e, portanto, como devem imaginar, com uma temperatura ambiente está a uma temperatura muito maior, temos muitas perdas de hidrogênio. Ou seja, imaginem, cada shuttle queima esta quantidade de litros, mas temos que juntar a isto mais 50% que é perdido por causa desta situação. Isto é um dos problemas do hidrogênio líquido. Ok? E isto agora só para lançar aqui depois a discussão, eu falei aqui dos Jogos Olímpicos, penso que há projeto da EDP, achei piada, porque as centrais fotovoltaicas flutuantes nas barragens, mas vamos lá ver, quando não está a ser preciso, estas eólicas, esta solar, quando não estão a ser precisas, também podem estar, por exemplo, na eletrólise a fazer hidrogênio. Pode ser. E eu posso vender hidrogênio como produto. Já vimos que ele é utilizado para os adubos, para a indústria química, não tem que ir para os carros. MIT tem um projeto que é com painéis fotovoltaicos, lá está. Quando não são precisos, estão a fazer hidrogênio, que pode ser usado para abastecer um carro ou para produzir outra vez eletricidade para a casa, com uma pilha de combustível. Outra coisa, isto agora é um projeto de doutoramento, que em princípio vai terminar em 2020, uma aluna minha em parceria com o LENEG. Isto podem pensar, no contexto de economia circular, quais são os nossos, ou metabolismo urbano, quais são os nossos desperdícios principais? É comida, para além do plástico, para além do papel, para além do vidro, temos a comida. Pronto. Temos comida, e o que é que fazemos à comida? Tudo bem, podemos fazer biogás, e eu posso usar o biogás para produzir calor e eletricidade, mas também posso produzir hidrogênio, e neste caso o doutoramento dela é olhar um bocadinho para o desperdício alimentar, não só em casa, nos restaurantes, em toda a cadeia, e ver o que se consegue obter dali. Consegue-se obter hidrogênio, que pode ir para a eletricidade ou como produto, e pode-se obter ácidos orgânicos, que dá para produzir bioplásticos, que são plásticos que são biodegradáveis, têm um tempo de biodegradabilidade maior. Portanto, só para terminar, peço desculpa, isto é em Portugal as toneladas de desperdício alimentar produzidos, 1 milhão
à volta de 1 milhão de toneladas que são desperdiçados, cerca de 97 quilos por capita, por português, digamos assim. O que é que eu posso fazer com isto? Lá no sistema dela biológico, de fermentação, consegue produzir muito pouco, não chega a 1%, mas são 4 toneladas de hidrogênio e consegue produzir coisas que dá para bioplásticos. Okay? Portanto, a mensagem que eu queria pensar, eu não sou defensor, eu não defendo nada, digamos assim, eu gosto de mostrar possibilidades. E nós temos é que comparar os sistemas e ver se de facto um é melhor que o outro ou não. E o que interessa, com ou sem hidrogênio, são sistemas sustentáveis e resilientes, ou seja, que têm que ser... Eu não posso ter tudo elétrico e de repente, e tudo renovável, com vento e solar, e de repente não há vento. De repente, não, sei lá, há nuvens, começa a haver nuvens. Não é? Os painéis solares também ficam sujos, não é? Os pombos. As centrais também, é verdade. Mas pronto, há aqui uma série de coisas que tem que se ter em conta, e eu não sou defensora de uma ou de outra coisa. Eu acho é que temos que ter várias coisas. É como num banco, a gente não tem o dinheiro todo num sítio, convém espalhar, que é para que se um falhar temos outros. Portanto, eu gosto de flexibilidade. E já sabemos que no mínimo o hidrogênio está sempre aqui, que é no sol. Pronto. Obrigada. Obrigada, Carla, por esta apresentação ampla dentro do tema. E vamos passar então à sessão de perguntas. Eu vou fazer como sempre, vou-vos pedir que se identifiquem, recolhemos 3 perguntas e depois a Carla responde essas mesmas 3 perguntas e passamos para outra ronda. Temos já aqui um feliz... Marco. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Meu nome é Gonçalo Champalimou, sou empresário e perguntava se o hidrogênio perdeu um pouco o comboio com tanto barulho à volta dos elétricos. Ok. Aceitamos mais? Sou eu. Desligar, tem que desligar. Peço desculpa. Não sou eu. Disseram mal do hidrogênio. Boa tarde. Meu nome é Everton. Trabalho na EDP, mas a questão é um pouquinho sobre o material do lítio. Uma vez que temos recursos, vamos dizer, limitados, é possível reciclar o lítio e reutilizá-lo? No sentido, vamos dizer, vamos dar um uso um pouquinho mais longo para aquele lítio que temos. Mais alguma questão? Vamos por estas duas. Boa tarde, o meu nome é Paula e mais que uma pergunta era uma iniciativa que queria lançar, e é que no próximo 17 de maio vamos organizar um evento na Semana Europeia, na Green Week, em colaboração com a Comissão Europeia, e queria convidar a todos e também lançar a possibilidade de participar como speakers neste evento que vai decorrer em entroncamento. Vai ter que especificar quem é que somos. Disse nós vamos, mas não disse quem é nós. O meu nome é Paula, a empresa é Irradiar, e por isso, se tiverem interesse, é só dar o vosso contacto e enviamos o convite e a possibilidade de participar como oradores. Obrigada. Portanto, obrigada pelas questões. Eu vou então por ordem ao Gonçalo. Portanto, o hidrogênio está a perder. É assim, o hidrogênio, como a Maria João disse ao início, quando me apresentou, de facto está a voltar. Porque ele já, tipo, há 10, 15 anos estava em
havia muitos projetos europeus à volta do hidrogénio. No Porto houve autocarros a hidrogénio a funcionar. Eu já não me recordo, foi há 10, 15 anos, há algum tempo. E depois, de facto, perdeu um bocado o ímpeto. E há um ano para cá está a voltar a ganhar ímpeto. Não sei se é mais por causa da Toyota e dos Jogos Olímpicos do Japão. A Toyota, de facto, eu penso que a Toyota até era a sponsor daquele... do barco, eu já não me lembro do nome. Que era um catamarã com Energy Observer, exatamente. E portanto, de facto, começou-se outra. Assim, foi abandonado por causa das questões do armazenamento de hidrogénio e transporte de hidrogénio. Sendo que, portanto, que de facto consomem energia ou a comprimir ou a liquefazer a menos 253 graus e temos perdas associadas a isso. E a produção? Porque a produção não é renovável, a maior parte corrente. Mas pode ser, exatamente, tal como a eletricidade. Também há eletricidade não renovável e há eletricidade renovável. Portanto, eu posso ter, lá está, a barragem a produzir energia elétrica para produzir hidrogênio. O grande problema é, de facto, o armazenamento e transporte. Transporte, o ideal era que fosse líquido ou então vai pelos gasodutos do gás natural. Mas isso também tem que o impulsionar para o sítio que eu quero. E eu acho que teve a ver com isso. Houve muitos entraves nessa parte. Embora, em termos de segurança, que também era outra coisa que as pessoas falavam muito, era a segurança e se explode, ou se o carro explode, isso também já foi ultrapassado. Aliás, outro dia vi um daqueles carros partilhados elétricos, que não é Nissan Leaf, é Citroën qualquer coisa, que já não me lembro, C0, a arder ao pé do campus da faculdade, porque aquilo, a bateria, também é conhecido, há baterias que sobreaquecem, não é? Já houve casos em aviões, há baterias que sobreaquecem e também podem provocar combustão. Não é tão falado, mas foi lá os bombeiros com tirar esse carro de lá. Portanto, há sempre alguns problemas, não é? Não sei, isto agora tem se calhar mais a ver com política. Pronto, primeira questão. Não sei se respondi. Pronto. Depois, segunda questão, Everton da EDP. Lítio reciclagem. Sim, a reciclagem é sempre a palavra-chave quando eu tenho portanto, materiais que são finitos, reciclar, mas também gasto energia para reciclar, não é? E ninguém sabe muito bem, ou pelo menos eu não sei, quando se faz estas análises de ciclo de vida, a parte da reciclagem é um bocado obscura. Onde é que vai o lítio? É reciclado aqui em Portugal? Vai para outro país para ser reciclado? Pois as contas que estão por aí não são 100% claras, pelo menos nestes relatórios europeus, ou mesmo dos Estados Unidos, nunca é muito claro. Eles têm um valor para a reciclagem, mas ficamos sempre na dúvida se estão exatamente a considerar os passos todos. Depois, outras alternativas, lá está, por exemplo, o autocarro, aqui eu mostrei o tal Sora, não, por acaso não tem lítio, podia ter, mas a bateria é de níquel. Mas o níquel tem o mesmo problema. On-board, armazenamento de energia elétrica, não sei se depois podes acrescentar alguma coisa, baterias deste tipo, portanto. A reciclagem tem que ser, sem dúvida. Mesmo que se gaste energia com isso, tem que ser porque o recurso é finito. Pronto, isso concordo 100% de acordo. Aliás, nesta lógica de economia circular, a reciclagem tem que estar lá, não é? Isto agora sou eu já... Não sei se viram um filme que era a Ilha dos Cães, estou agora a divagar um bocado, mas aquilo, pronto, se calhar não viram, mas aquilo era uma ilha de lixo que era do Japão. Porque, de facto, o lixo, não é? Nós estamos habituados a separarmos o lixo tudo bem, mas depois não sabemos o que é que se passa a partir daí. E, de facto, há muito aterro. E o lixo também ocupa espaço, não é? E, portanto, a reciclagem, de facto, é fundamental. Funciona muito bem no vidro, no plástico já não é bem assim, já vimos que vai parar muito ao mar,
E este ano está-se só a falar de plástico. Pronto, reciclagem, estou de acordo. Terceira questão. Eu acho que conheço esta empresa. Tax Park, não? Ai, estou a pensar noutra. Mas parece-me boa ideia, não sei. Eu se calhar só complementava Sim. aqui o que a Carla disse em torno da pergunta do voltou ou não voltou. Nós Sim. estamos numa época de transição energética, onde finalmente, não é? Há a lógica que o sistema baseado em combustíveis fósseis não é sustentável no futuro. E, portanto, temos que nos focar e transitar para um sistema baseado essencialmente em renováveis. E sabemos que o armazenamento é $1 million question num sistema gerido como renováveis. Se é verdade que até há uns anos, depois de ter-se amainado o entusiasmo com o hidrogênio, o armazenamento não foi uma grande questão com as renováveis porque o nível de penetração era baixo, portanto a gente falava do armazenamento quase de uma forma teórica. Hoje em dia é uma necessidade premente para que seja possível esta transição. E quando falamos disso, não podemos nos cingir pura e simplesmente a armazenamento químico. É totalmente impossível. Existem muitas formas de armazenamento, que não é só química, e o hidrogênio tem esta beleza de ter a dupla função, portanto, de ser um vetor, né, que consegue quer acumular, quer produzir. E, portanto, é impossível pensar numa transição energética sem voltar a pôr o hidrogênio na equação. E há realmente, neste momento, um forte investimento na União Europeia, quer ao nível, essencialmente ao nível da investigação e da demonstração. Existem algumas indicações que Portugal está a seguir este mesmo caminho. Portanto, há um roteiro para o hidrogênio publicado em dezembro e há, eventualmente, a intenção de se vir a fazer pilotos de várias formas que demonstrem a utilização do hidrogênio. Já agora, a Toyota também anunciou que iria produzir o autocarro a hidrogênio em Portugal. Portanto, há toda uma revolução em torno disto. Só deixar-vos aqui um cheirinho de inovação do que é que a Câmara de Lisboa está a pensar nesta área. Há uma intenção, portanto, Lisboa, isto já é conhecido, vai ter uma central fotovoltaica para a produção de energia elétrica com a filosofia de alimentar o sistema de mobilidade pública coletiva. Há a intenção já demonstrada pela Câmara Municipal de Lisboa de se poder estudar a hipótese de ter um piloto de armazenamento de hidrogênio nesta mesma central. Porque é incontornável. É incontornável que no futuro nós vamos ter que ter meios de armazenamento, sejam eles quais forem. Em torno do lítio, enfim, o lítio é uma das possibilidades, não é, de armazenamento. Existem outras avançadas, aliás, eu concordo com a Carla que a certa altura uma vez vi um mapa das possibilidades tecnológicas, quer na produção, no transporte ou distribuição ou produção local, porque o transporte também não é necessariamente verdade que tem que se fazer, e na própria conversão. E o número de hipóteses tecnológicas para cada uma destas coisas era uma brutalidade, era uma árvore absolutamente gigante. Portanto, o número de caminhos é muito elevado. Não é? Agora, há, sem dúvida ainda, muitos métodos de armazenamento em estudo, nomeadamente com materiais de mudança de fase, etc., que poderão obviar uma série de problemas que nós temos no armazenamento por compressão, porque há sempre perda de hidrogênio, há sempre um eventual risco de explosão, etc. Se me permite reformular a pergunta e centrá-la mais a curto prazo. O hidrogênio tem as suas utilidades, é inegável. O que eu vejo é que há 10, 15 anos que ouvia-se muito falar do hidrogênio, eu próprio fui um entusiasta no assunto, mas estas coisas levam algum tempo a começar a serem difundidas e terem uma maturidade para ir para o consumidor, e neste momento que o elétrico está a chegar em força, até que haja problemas de armazenamento, pode ser que o hidrogênio haja estudos, haja todas essas vias de produção e de armazenamento, mas depois que não passe disso, não passem de estudos e se calhar daqui a 50 anos, quando o sistema não tiver capacidade de produção, então aí volta-se a pensar como é que vamos armazenar
voltar. Eu concordo com a visão que isto pode voltar, mas na realidade, ou com aquilo que é a história, informar-nos nesse sentido. No entanto, a verdade é que os objetivos são claros, desta vez, finalmente, e temos um horizonte de ter o rollout no mercado em 2030 e 2050. Entre 2030 e 2050 há vários caminhos, mais uma vez, e sim, várias maturidades têm que ser provadas. Mas só para desmistificar aqui um bocadinho, os Estados Unidos